Olá pessoal, hoje é quarta-feira, bem-vindos à minha cozinha. Hoje a gente vai preparar um carneiro na crosta de pistache, um carneiro assado. Ele é ótimo para fazer assim quando você tem visita, bastante gente, porque é um prato que dá para preparar tudo antes, no dia, né, na hora que as pessoas chegarem, é só ligar o forno, ficar conversando, bebendo um vinhozinho, sei lá, fazendo uns aperitivos, enquanto o carneiro assa e fica pronto. Junto com ele a gente vai preparar uma batatinha com alecrim, que também vai junto com o carneiro no forno. Então assim, né, é o tipo do prato que na hora, no dia, né, no jantar, vocês não precisam ter trabalho nenhum praticamente. E junto com isso, hoje o que a gente vai falar, a nossa conversa vai ser sobre livros. Eu tenho sentido, e acho que deve ser uma coisa que todo mundo sente também, uma dificuldade de me concentrar, de conseguir ficar sentada por mais tempo lendo um livro, o que acaba dificultando um pouco quem gosta de ler, principalmente romances e tal. Então eu vou conversar, assim, vamos conversar um pouco do que eu tenho feito e de repente trocar ideia para a gente conseguir ler mais. Então eu vou primeiro mostrar para vocês quais são os ingredientes aí do nosso carneiro. Então aqui ó, mostrando os ingredientes para vocês, a gente tem uns pedaços de carneiro, né, são bistequinhas, né, bistecas de carneiro. Normalmente assim eu faço 1 a 2 por pessoa, depende da fome de cada um, também do tamanho, né, tem uns maiorzinhos, mas em geral 2 por pessoa é mais do que suficiente e acaba até sobrando. Aqui tem 2 xícaras de pistache descascado já, uns raminhos de alecrim fresco, umas folhinhas de hortelã, as batatinhas ali que eu já cortei elas na metade, tá vendo? São batatinhas coloridas só porque eu acho mais bonitinho, mas na verdade pode ser batatinha normal mesmo. Se só tiver a grande é só cortar em pedaço menor também, é frescura assim, é só pra ficar mais bonito. E vai também sal, pimenta e azeite de oliva. Então vocês vão ver, ó, não são muitos ingredientes e é um prato assim que faz um efeito, é uma delícia e é bem fácil de fazer, sucesso garantido. Então voltando aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é temperar o carneiro, né? Então eu tempero com sal, com pimenta e com azeite para poder depois o azeite grudar e fazer a crosta com pistache e hortelã. Então, normalmente, né, põe o sal aqui, um pouco de pimenta do reino também. Viro do outro lado, né, para temperar dos dois lados. Então, a gente põe o sal dos dois lados, pimenta e um pouquinho de azeite de oliva. Espalho com a mão mesmo, assim, o azeite, só pra pegar por tudo e viro pra fazer do outro lado. Aí, então, enquanto o carneiro fica aqui, né, descansando um pouquinho temperado, a gente vai fazer a crosta de pistache com hortelã, que é basicamente só pistache e hortelã mesmo, né? Como eu mostrei, né, tem aqui umas folhinhas de hortelã e o pistache. A gente vai colocar eles no processador de alimentos. Quem não tiver processador pode fazer no liquidificador, eu fiz muito tempo no liquidificador esse prato. Se não tiver nem liquidificador, dá pra também amassar o pistache num pilão, ele não precisa virar pó, na verdade vocês vão ver, ele tem que ficar ainda uma crostinha, né, um pedacinho maior, que aí é o que fica mais gostoso. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou, tá vendo? Não é pra ficar um pó, é pra ficar ainda o pistache, mas só assim cortado menorzinho. Aí eu coloquei o pistache nesse pote aqui para ficar mais fácil de preparar o carneiro. Aí aqui tem uma assadeira, né, normal. O que a gente vai fazer? Só passar esse carneiro na costa de pistache para ele pegar os pistachos e colocar na assadeira. Deixa eu mostrar, ó. Tá vendo? É só passar no pistache e aí vai colocando aqui. Tenta apertar bem assim o carneiro para grudar o máximo de pistache nele. Então, né, como eu tava falando, uma das minhas maiores dificuldades é conseguir ler bastante, ou ler o tanto quanto eu gostaria, porque eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de ler, mas eu sinto cada vez menos, não só tempo, mas também
menos concentração. Eu acho que esses negócios de rede social e tal, o que acontece é que a gente fica muito ligada nas notícias o tempo inteiro e acaba lendo coisas mais curtas e não tem mais tanta concentração para leitura. Esse é um problema que eu sinto em mim e acho que bastante gente tem o mesmo problema. Então, o que eu tenho feito para tentar amenizar isso um pouco? Então, uma das estratégias que eu tenho feito é ler contos. Por quê? Porque o conto, na verdade, né, são histórias mais curtas, obviamente, que você lê numa sentada. A ideia do conto é essa, é você pegar e ler ele, né, sem parar, né? Essa é a ideia. E aí você consegue ler uma história inteira, entender uma história sem ter esse tipo de comprometimento, o mesmo tipo de tempo que você precisa para um romance. Isso requer um pouco de treino, porque em geral, né, os contos eles são histórias assim, digamos, mais concentradas, né? Você tem menos tempo para conhecer os personagens e entender o que está acontecendo ali, né? Como se fosse, então exige treino, né? Acho que é um pouco que nem bebida. É mais fácil beber uma bebida assim mais fraca, mais diluída, né? Como por exemplo uma sangria ou mesmo um vinho, uma cerveja, do que um destilado, uma bebida mais forte como uísque, vodka e tal, né? Requer um treino porque é uma coisa mais concentrada e eu acho que a mesma coisa acontece com contos. Mas a partir do momento que você consegue treinar e você pode começar com contos mais simples, eu acho que é uma forma de manter a leitura, ler coisas lindas, né? Assim, eu acho que os contos, tem contos maravilhosos, né? Acho que até talvez mais do que romance, contos de qualidade excelente e que você consegue ler sem tanto comprometimento. Outra coisa que eu adoro ler também são crônicas, principalmente porque eu gosto também de escrever crônicas. Então, ó, o que acontece aqui, só voltando ao nosso carneiro, sobrou um pouquinho de pistache, então o que eu faço é ir pegando com a mão assim um pouquinho e colocando em cima do carneiro que ficou aqui, porque a gente não quer desperdiçar o pistache, que é o melhor da história. Então, depois o que sobrou eu vou fazendo com a mão assim, apertando para ficar o máximo possível de pistache no nosso carneiro. Mas enfim, voltando aos livros, então outra coisa que eu tenho gostado bastante de ler são crônicas, e o Brasil é assim, o brasileiro, né, literatura brasileira, tem cronistas excelentes, né, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, enfim, vários cronistas, até o próprio Luiz Fernando Veríssimo. Então eu recomendo crônicas porque, ao contrário dos contos, é super fácil de ler, é uma leitura assim muito agradável, prazerosa, muitas vezes engraçada, e que é uma coisa que a gente não tem às vezes tanto costume de ler, acha que, sei lá, é uma literatura menor, mas não é. Eu acho crônicas e contos uma coisa maravilhosa pra gente ler quando tem pouco tempo. Deixa eu lavar a mão aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou o carneiro. Então tá vendo? Aqui tá o carneiro na crosta de pistache. Acaba caindo uns pistaches em volta, não tem problema, você pode pegar e colocando em cima. Mas essa crostinha também que fica na própria frigideira, depois a gente raspa, fica uma delícia também. E o que a gente vai fazer agora com esse carneiro é simplesmente cobrir com uma folha de papel alumínio e aí vai no forno pelo menos 1 hora, o forno de médio para baixo, porque assim, quanto mais tempo ele for cozinhando devagarzinho, mais suculento ele vai ficando. Você cozinha mais ou menos aí 1 hora com papel alumínio, tira o papel alumínio e deixa cozinhar mais uns 15 minutos sem, para dar aquela torradinha por fora. Uma dúvida que muita gente tem, que eu também tinha, é que lado do papel alumínio você usa. Então, normalmente você coloca a parte mais brilhante em contato com o alimento, porque é assim que deixa ele cozinhar, enfim, manter o calor melhor. Isso aqui, ó, tá pronto, é só ir pro forno. Agora a gente vai preparar a batatinha com alecrim, que vocês vão ver também é super simples. Então eu vou picar aqui o meu alecrim, então, enquanto a gente continua conversando. Então, outra coisa que eu tenho feito também para ler mais é escutar livros. Então, assim, principalmente romances mais longos, o que eu tenho feito é ouvir
audiolivros. Então todo dia de manhã eu saio para andar e aí eu coloco, né, no meu fone de ouvido algum livro que eu queira ler, que eu esteja lendo e tal. E aí eu ando normalmente 1 hora todo dia de manhã e aí é o tempo que eu consigo ler, me concentrar em algum livro, assim, principalmente romance, ou às vezes livros de não ficção. Eu também gosto de biografia. Biografia, quando é o autor lendo, é muito interessante, né? Ouvi a autobiografia da artista plástica Marina Abramovic. Uma delícia ouvir ela falando, porque ela tem aquele sotaque, né, iugoslavo, como ela diz, que é bem legal, assim, né? Você acaba tendo um contato com um livro, com um autor, diferente quando você está ouvindo um audiolivro. Da mesma maneira que contos requer algum treino, no começo é meio esquisito, a gente tem que se concentrar, você tem que ficar voltando, porque, né, a nossa mente acaba viajando quando está ouvindo. Não tem o costume, né? Tudo na mente é treino. Então, no começo você tem que ficar voltando, é meio lento, mas assim que você pega a prática de ouvir livros, é uma forma também, principalmente também quem não... as pessoas podem falar assim, eu não ando 1 hora por dia, mas muita gente fica muito mais do que isso no trânsito, né? Hoje em dia eu fico menos tempo no trânsito, mas quando eu trabalhava em São Paulo, eu ficava muito tempo no trânsito, então é uma dica, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó, eu só tirei os raminhos de alecrim e agora eu vou picar. Outra coisa que eu tenho feito pra ler mais também é escolher livros curtos. E aí eu tenho visto, assim, essa tendência, sabe, de algumas editoras publicarem ensaios. São livros de 100 páginas, 100 e poucas páginas, que você dificilmente vai ler numa sentada, mas às vezes, assim, 3, 4 dias você termina de ler, às vezes consegue até reler se achou muito interessante algumas partes e tal. Então, assim, eu gosto dessa tendência, né? As pessoas muitas vezes acham que para um livro vender, ele tem que ser um livro grossão, porque aí você acha que tá pagando, né? Tá valendo o que você tá pagando pelo livro, mas não tem nada a ver, né? Às vezes um livro de 100 páginas, até menos, pode te trazer, assim, uma quantidade de informação e de prazer que independe do tamanho do livro. Então, tô acabando de picar aqui o alecrim. Tá bem cheiroso. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo? O alecrim tá bem picadinho. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai temperar a batata com sal, pimenta, azeite e o alecrim. Eu gosto de pôr pimenta do reino em tudo. Quem não gosta, não põe também. Pimenta é sempre opcional, assim como a quantidade de sal. Então a gente vai jogar aqui o alecrim por cima da batata, misturar com a mão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá aqui a batatinha temperada com sal, pimenta, azeite e alecrim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela na assadeira também. E eu sempre coloco ela viradinha assim pra baixo, porque aí forma aquela casquinha embaixo, né? Outra coisa que eu tenho feito também pra leitura é, tipo, abandonado livros. E aí pode ser qualquer livro, ficção, não ficção, sabe? Eu acho que quando eu era menor, ou adolescente, sei lá, eu tinha essa ideia, né? Porque a gente lê pra escola, a gente começa aprendendo a ler pra escola e aí você é obrigado a acabar o livro, porque, enfim, essa é a sua lição de casa, o seu trabalho. Mas quando você tá lendo porque você quer, você tá lendo por prazer, não tem necessidade de você continuar lendo um livro que não tá te agregando, que não tá te dando prazer. E isso acontece muito comigo, principalmente com livros de não ficção. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que as editoras, assim, às vezes a pessoa tem, o autor, né, tem uma ideia, escreveu um artigo no jornal que foi muito bem falado e tal, ou dá uma aula na universidade, muita gente gosta, enfim, tem algo a dizer, deu um TED Talk, enfim, alguém que tem algo a dizer, e as editoras vão lá e convidam essa pessoa, esse especialista em algum assunto, para escrever um livro de não ficção sobre aquele tema que ele é especialista. O que acontece é que às vezes, né, como eu tô falando, né, as pessoas querem livrões, livros de pelo menos 200 páginas, e aquele autor, coitado, ele fica meio que, às vezes dá a impressão que ele fica meio que enchendo linguiça para escrever um livro de 200 páginas, quando na verdade ele poderia passar aquela mensagem dele nas primeiras 30 páginas, você já entendeu
qual é a mensagem do livro, mas ele fica lá enrolando, dando mais exemplos, dando mais, reforçando o argumento, dizendo a mesma coisa com outras palavras. Enfim, eu acho isso um pouco irritante. Então, sabe, esse negócio de, eu tenho que ler um livro até o fim, porque eu comecei e tenho que terminar, tipo, bobagem. O livro não tá agregando, eu paro e vou ler outra coisa que vai agregar, né? Não tem necessidade de ficar sofrendo por causa de livro, né? E mesmo romance, às vezes assim, sabe? Você começa a ler um romance e não tá gostando, ele tá emperrado, para. Às vezes você volta do começo, volta da parte que você parou. Por menos que você leia, né? Se você lê, por exemplo, 20, 30 páginas de um romance bom, de um romance legal, interessante, você de alguma forma já entrou em contato com o trabalho daquele escritor, já conheceu um pouquinho o estilo dele, já foi assim, de alguma forma introduzido, e quando você for ler esse mesmo autor, ou às vezes esse mesmo livro de novo, acaba sendo mais fácil. Então, sabe, às vezes a gente tem medo, né? Eu vou começar a ler um livro, sei lá, do Tolstói, do Dostoiévski, né? Principalmente esses autores russos, enfim, que tem essa fama de serem mais complicados, e aí você fala, nossa, eu tô me comprometendo a um calhamaço, e se eu não conseguir, se eu não gostar, para, né? Não tá mais na escola. Acho que às vezes a gente tem essas ideias, né, que vêm da escola e que ficam lá na nossa cabeça e a gente toma como verdades absolutas, quando na verdade não são, né? Abandone livros, recomece, pare. Outra coisa que eu faço também é ler vários livros ao mesmo tempo, então a minha mesa de cabeceira tem sempre uns 3, 4 livros ali, porque tem dia que eu tô afim de ler uma coisa mais leve, às vezes eu tô afim de ler uma coisa mais profunda, enfim, cada dia a gente tá afim de uma coisa, né, igual, sei lá, série. Então, né, não tem a necessidade de, começou um livro, tem que acabar aquele livro, só posso pegar outro quando acabar. Eu, pelo menos, não faço assim. Tá aqui a nossa batatinha, ó. Tá pronta, tá vendo? Eu deixo elas toda pra baixo, pra formar aquela casquinha embaixo. E a mesma coisa, vou cobrir com papel alumínio. Então é isso, o nosso jantar tá pronto. O pessoal aqui em casa não vai passar fome amanhã enquanto eu estiver escrevendo sobre a live do Jair. É só pôr no forno e ser feliz. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, quem sabe, tem mais. Pediram um prato vegetariano, então semana que vem eu vou tentar preparar um prato vegetariano. Tá bom? Até mais!